nosso Vida Melhor está de volta e a gente tem um assunto agora muito sério. Quero que todo mundo preste bastante atenção. Se você puder focar, eu acho que vai ser importante, porque a gente está vivendo aí um momento de tensão, né? A febre amarela tem causado muita preocupação. A gente já começou o ano com essa angústia e o Ministério da Saúde já confirmou mortes em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. E a população tem encontrado muita dificuldade para tomar a vacina. E fora as dúvidas que surgem, porque tem muita gente que nem sabe se pode tomar, ou que chegou no posto e falou que não podia tomar e ficou preocupada. Para esclarecer sobre a febre amarela, saber como ela é transmitida, quais são os sintomas, como prevenir e tratar, eu recebo a médica infectologista que já trabalhou na ONG Médicos Sem Fronteiras, atualmente é infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e também do Hospital GESP, doutora Mariana Lago. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por atender o nosso chamado, porque a gente precisa mesmo saber sobre febre amarela, né? Para começar, eu queria, assim, de uma forma geral, entender o que é a doença, o que é a febre amarela. Sim, a febre amarela é uma doença viral, né? Causada por mosquitos, que tem dois tipos de ciclos diferentes, né? Um ciclo que a gente chama de silvestre e um ciclo urbano. O ciclo silvestre, ele é transmitido nas florestas, nas matas, e o hospedeiro definitivo são os primatas não humanos, né? O que é o hospedeiro definitivo? É quem vai acabar esse ciclo. O ciclo começa no mosquito e finaliza no macaco, né? Nos primatas não humanos. O ser humano, ele acaba sendo um hospedeiro acidental, né? Por conta aí da urbanização das florestas, do desmatamento, das mudanças climáticas, acaba que o humano acaba se infectando também. E um ciclo urbano, que é transmitido também por um mosquito, no caso, os mosquitos do gênero Aedes, e o hospedeiro final é o ser humano, no ciclo urbano, né? Já no ciclo silvestre, a gente fala dos macacos. E o humano acaba sendo acidentalmente também infectado. A gente ouve esse nome, o Aedes, a gente já pensa, é o mesmo da dengue? Isso, é o mesmo mosquito da dengue. Do Zika, do chikungunya. Então, esse mosquito, ele pode transmitir qualquer uma dessas doenças? Isso. Todas elas são chamadas arboviroses, né? Que são doenças transmitidas por insetos, no caso Aedes. Ok. Essa é uma doença que dá para controlar ou ela fatalmente leva a óbito? Não, ela é uma doença que dá para controlar, né? Tem as medidas de prevenção. No caso, a maior medida de prevenção para a febre amarela é a vacina, que ela é altamente eficaz, né? E ainda tem as outras formas de prevenir, através dos repelentes, das telas, dos mosquiteiros. Mas uma vez que a pessoa foi picada e contraiu a doença, tem tratamento? A febre amarela não tem nenhum tratamento específico, né? Ela não é como uma doença bacteriana que tem um antibiótico que vai lá e acaba com a bactéria. Ela não tem um antiviral específico, é tudo um tratamento que a gente chama de suportivo, né? São medidas para tentar manter a vida da pessoa. Mas lembrando que os casos graves da febre amarela são exceção, né? A grande maioria dos casos são formas leves. Na verdade, tem pessoas que nem sequer manifestam sintomas, né? Mas ela pode causar uma febre, uma dor no corpo, uma dor nas juntas, pode causar uma prostração, um mal-estar, enjoo, vômitos. Tem pessoas que quase não têm sintomas e tem pessoas que têm sintomas mais proeminentes, né? 15%, em torno de 15% desses casos podem evoluir para a forma mais grave da doença, né? Que é a forma que causa o amarelidão da pele, né? Que a gente chama de icterícia, e as manifestações hemorrágicas, ou seja, os sangramentos. Seja sangramento digestivo, pelas fezes, ou vômitos com sangue, ou sangramentos na pele, no nariz, na gengiva. E tem como detectar se a pessoa, mesmo com sintomas muito leves, foi infectada e está com a doença? Pode. Nós temos duas formas de fazer o diagnóstico da febre amarela, né? Isso através dos sinais e sintomas. Existem exames laboratoriais inespecíficos que sugerem a doença e tem o diagnóstico específico, né? Que é através da detecção do anticorpo no sangue da pessoa ou um outro exame que a gente chama de PCR, que detecta o material genético do vírus no sangue.
Perfeito. A gente vai continuar falando sobre isso, tentando entender mais o que é essa doença daqui a 2 minutinhos. Segura aí um pouquinho que eu volto já. Eu já tô gostando muito do que a gente está ouvindo aqui, eu acho que é esclarecedor, mas se você também tem dúvidas, eu também tenho, vou fazer as minhas perguntas, pode mandar no nosso WhatsApp no 011 9 50 45 18 40, tá? Porque na verdade a gente precisa fazer a prevenção, a gente precisa entender, porque a gente precisa viver tranquilo, né? Vamos voltar para conversar mais sobre febre amarela, tentar entender essa doença? Pelo que você falou, doutora, eu entendi que não é todo mundo que vai contrair a doença que vai morrer. Isso, exatamente. Na verdade, os casos graves são exceções, né? Tá, o que já é uma boa notícia. Isso. Mas importante que todo mundo seja vacinado, não é? Sim. Antes da gente falar desse assunto, a procura da vacina está muito grande, né? E a nossa equipe de jornalismo foi para as ruas para saber se as pessoas estão conseguindo se vacinar e quais são as dificuldades que estão enfrentando. Vamos rodar, depois a gente continua conversando sobre vacina. Acompanhe. Os moradores da Zona Norte de São Paulo acordaram cedo para enfrentar essa fila, que está gigantesca, na tentativa de tomar a vacina contra a febre amarela. Algumas pessoas com os nervos à flor da pele disseram que está demorando demais. Não consigo, tem que chegar aqui 3 horas da manhã. A gente está para ir viajar, a vacina tem durabilidade 10 dias para ir viajar. O que a senhora vai fazer agora? Eu estou procurando particular, mas também não tem. Ou seja, continua desorganizado, né? Ah, coitado desse pessoal que vai ficar aí. Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar. Eu acho um cúmulo isso, ficar numa fila e receber 300 e depois ir embora, 300 senha. Isso não é normal. Eu já passei todos os postos aqui da Zona Norte, aí um posto indica para o outro, não tem vacina em canto nenhum. Aí indicaram que tinha aqui, a gente abriu pelo site da prefeitura também. Já no feriado, eles indicaram que aqui ia tá dando vacina, não tava. Aí indicaram hoje, aí você está falando isso, que são 300 senhas, né? E a gente vai para uma área de risco, então por isso que a gente está se sujeitando, entendeu? Do outro lado, gente um pouco mais calma, preparada para enfrentar a fila, na esperança de pegar uma das 300 senhas e se vacinar. Tá há quanto tempo na fila? Tô desde as 5h30 da manhã. Tem esperança de que vai tomar vacina hoje? Com certeza. Eles estão tentando fazer o melhor, né? Mas é complicado, né? Não tem fila especial pro senhor? Não. A fila é uma só. É uma só e olhe lá, hein? Ah, quem conseguiu se vacinar, comemorou. Ficou quanto tempo na fila? Ah, nós chegamos aqui, acho que era umas 7 horas. Então ficou pouco tempo. Fiquei. Rapidinho. Foi. Hoje foi, né? Que bom que aquela senhora conseguiu ser vacinada rapidinho, né? E alguns não estão conseguindo. Me chamou a atenção que eu vi algumas pessoas idosas e tem uma regrinha aí, né? Quem é que Sim. não precisa ser vacinado ou que não deve ser vacinado? Na verdade, existem algumas contraindicações à vacina, né? Na verdade, como ela é uma vacina de vírus vivo, ou seja, ela manifesta como se fosse uma febre amarela numa intensidade menor depois que a gente adquire o anticorpo através da vacina, né? Então, tem algumas contraindicações, que são os extremos de idade, né? Crianças menores de 6 meses e os idosos maiores de 60 anos. Pessoas com doenças crônicas que podem afetar a imunidade, como, por exemplo, AIDS, cânceres, doenças do sangue, hemofilias, as gestantes e as pessoas que têm alergia a ovos ou gelatina bovina, né? Que são componentes da vacina. No caso, essas pessoas correm um risco de ter uma reação São forte mais à vacina. forte à vacina. Existem alguns casos que estão sendo investigados de óbito por conta Da da vacina. vacina, né? Mas não tem nenhuma comprovação ainda. Alguns casos já foram comprovados que realmente foi uma febre amarela vacinal, né? Mas esses casos são exceções, né? Por exemplo, a doença viscerotrópica, que é a febre amarela que a gente chama vacinal, ela ocorre em torno de 1 caso a 4 casos em 1 milhão. Então, na verdade, é uma exceção, né? Não acontece com todas as pessoas, mas tem que estar atento que também ela causa efeitos adversos graves. As pessoas ficaram muito chocadas e até bravas, de mal, com os macacos. E a gente teve uma série de atitudes terríveis, né? A mídia já mostrou tudo isso. Mas uma vez que o humano é picado e ele contrai a doença, ele também transmite a doença?
ele também transmite a doença, né? Por exemplo, se a pessoa está numa região de mata e ela é picada pelo mosquito vetor, no caso da febre amarela silvestre, o hemagogos e o sabetes, a pessoa está infectada, o mosquito vai lá e pica ela, o mosquito pode ser infectado também e esse mosquito infectado pode picar outra pessoa e transmitir a doença. Na verdade, a preocupação grande é que a febre amarela se torne um evento urbano, ou seja, uma pessoa com a febre amarela esteja numa área urbana, seja picada pelo mosquito Aedes e esse mosquito se infecte pela doença e acabe transmitindo a doença para outros humanos. Os médicos, de forma geral, estão preocupados com essa doença, né? O que vocês têm sido orientados, em que sentido, como é que está isso? Vacinar quem transita em área de risco, né? Quem está nas áreas que já teve confirmação de transmissão da doença, que sejam trabalhadores rurais, que andem por florestas, matas. Alguns municípios tá tendo um alerta, né, sobre a transmissão da doença. Então, o ideal é procurar a unidade básica de saúde mais próximo da sua casa para procurar saber se ali onde a pessoa vive ou onde a pessoa pode ir viajar há risco de transmissão da febre amarela. Essa vacina fracionada que vai ser distribuída aí para a população, já começou em São Paulo, ela é de fato eficiente? Sim, ela é eficaz. Não existem muitos estudos em relação à vacina fracionada, mas existe um estudo que embasa a decisão, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde em respaldar a dose fracionada, que aconteceu na República Democrática do Congo, quando teve uma epidemia em 2016. Como eles não tinham vacina suficiente, foi usada a dose fracionada e comprovou-se realmente que há a eficácia da vacina como a dose padrão. Perfeito. Eu volto aqui para a gente continuar e aí a gente vai para as perguntas, né? Você que mandou no WhatsApp, eu vou fazer as perguntas já para a doutora Mariana. Lembrando que a gente precisa ter responsabilidade, cuidar da nossa casa, deixar tudo sempre limpo. Aquela conversa que a gente tem antiga para combater o mosquito da dengue, é a mesma coisa, é o mesmo mosquito. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado, cada um cuidar bem do seu quadrado, viu? Presta atenção. Agora vem cá. Mariana Lago, nós já temos muitas perguntas aqui, a turma quer saber, quer entender. A gente realmente fica preocupado, né? E essa questão da vacina é angustiante, porque o melhor era que tivesse vacina fácil para todo mundo e que todo mundo já tivesse sido vacinado, né? A nossa telespectadora Karina, ela é de Adamantina, e ela fala assim: Cláudia, eu fui tomar vacina aqui na minha cidade, me disseram que eu não preciso, porque eu tomei a última dose em 2002. Disseram que eu estou imunizada para sempre. Será que é verdade? Fiquei muito em dúvida, tanto eu quanto meu marido. Karina, isso é verdade. Tomando uma dose na vida, pode se considerar imune para o resto. Isso mudou, isso nos assusta, porque assim, antigamente a gente tinha que tomar vacina da febre amarela de 10 em 10 anos. Eu fui tomar no final do ano porque a minha tinha vencido em julho, eu ia para o Tocantins e eu também não tomei a vacina. Aí eu fiquei pensando, será que realmente mudou? Isso é do Ministério da Organização Mundial de Saúde ou é coisa de brasileiro que não tem vacina? Não, isso é uma orientação dada pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde adotou essa medida de dose única. Na verdade, não é uma medida, né? Que existe hoje comprovação científica que uma dose única da vacina confere imunidade para o resto da vida. Foi adotada desde 2017 e essa é a orientação. Já fez a vacina, não precisa mais tomar nenhuma dose. Perfeito. A Sabrina de Castro, ela quer tirar uma dúvida, a gente já falou aqui, mas vamos deixar mais claro. Ela é de Contagem, em Minas Gerais. Ela fala, mas de onde vem essa doença para o mosquito? Como o mosquito é infectado? Então, a febre amarela, ela vem de um vírus, né? E esse vírus, ele é de origem africana e já de séculos passados veio da África para o Brasil na região amazônica. E da região amazônica, agora tem vindo mais para as áreas mais urbanas por conta do desmatamento, da invasão de áreas de mata pelos seres humanos para viver, para construir casas e também por conta das mudanças climáticas, como por exemplo o El Niño, o aquecimento global, acaba que o vírus circula aí em regiões mais próximas ao homem.
Ok. A Flávia, ela diz, amo o seu programa, seu Alto Astral. Obrigada, Flávia. Ela gostaria de saber se depois que tomar a vacina de febre amarela, quanto tempo ela deve esperar para fazer um hemograma para outra finalidade de saúde, sem ser a febre amarela. Deve aguardar em torno de uns 15 dias, tá? E ela está perguntando se pode alterar as taxas no hemograma depois de tomar a vacina. Sim, como a vacina é como eu já comentei, é de um vírus vivo, ela pode provocar como se fosse uma mini febre amarela. Então, algumas pessoas, por exemplo, podem ter até reações adversas à vacina, né? Um pouquinho de febre baixa, um pouquinho de dor no corpo, uma febrinha, uma dor de cabeça leve. E então pode também alterar um pouco os exames laboratoriais. Tá? Ok. A Vanessa Maia, ela é de Marília. Ela fala, tem uma pergunta para a doutora em relação à febre amarela. Minha filha tem 1 ano e 5 meses, não tomou a vacina e acabou de tomar antibiótico, amoxicilina, devido a uma laringite. Ela já pode tomar a vacina? Já, se ela estiver bem, sem nenhum sintoma relacionado à laringite, pode tomar a vacina sim. Perfeito. A Elisângela, ela é de Salto, aqui em São Paulo. Ela diz, estou gestante de 1 mês e 9 dias. Tem risco tomar a vacina de febre amarela? Não é recomendável a vacina para gestantes, né? Por conta que a gravidez também pode causar alteração da imunidade. O ideal seria ela conversar com o médico que está fazendo o pré-natal, seja o médico da unidade básica de saúde ou ginecologista, para pesar aí o risco-benefício de fazer a vacinação. Por exemplo, se ela vive numa área de risco em que há risco de transmissão da doença, talvez haja um benefício muito maior em ela fazer a vacina do que não ficar protegida. Essa dose fracionada, já que ela é uma dose menor, ela não seria menos arriscada para pacientes de risco, como a gestantes, os idosos e os Isso bebês? a gente ainda não tem resposta, porque, como eu disse, tem poucos... Na verdade, existem 2 estudos em relação à vacina fracionada, mas até o momento acredita-se que ela cause o mesmo tipo de reação adversa do que a dose padrão. A febre amarela, como algumas doenças, se a gente tratar logo no começo, o risco dela ficar grave é menor ou não? Não. Mas a detecção rápida é muito mais seguro para que, caso ela evolua para uma forma grave, a pessoa já tenha aí uma assistência médica, uma assistência de saúde, né? No caso da dengue, existem alguns medicamentos que a gente não pode tomar se a gente tiver suspeita de dengue. No caso da febre amarela, a gente tem que evitar? O mesmo acontece para a febre amarela. Deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios, o uso de aspirina, o ácido acetil salicílico deve-se evitar, pois pode aumentar o risco de sangramento. E vamos falar um pouquinho dos sintomas que a gente ainda não falou, né? Sim. Quais são os primeiros sintomas? Onde é que a pessoa precisa ficar atenta que pode ser uma febre amarela? Febre, que tem aí duração até 7, 10 dias, mais que isso provavelmente não é febre amarela. Febre de 7 a 10 dias, alta, baixa, como é? Febre alta. Febre alta. Isso. A febre amarela acontece em 3 etapas, né? Essa primeira etapa pode acontecer uma febre mais alta, acima de 38 graus, 38,5, uma dor no corpo, uma dor nas juntas, enjoo, vômito, um mal-estar. E aí ela costuma durar em torno de 3 a 6 dias. Aí existe o que a gente chama de remissão ou fase de recuperação, né? Que a pessoa tem como se fosse uma melhora desses sintomas, eles ficam menos importantes. Isso pode durar de 24 a 48 horas. E aí existem os casos que vão evoluir para a forma mais grave da doença, né? Que aí pode acontecer o amarelidão e os sangramentos. Como eu disse, de gengiva, nariz, fezes, vômitos ou através de catarro. Aí que se a pessoa está apresentando esses sintomas, que são um alarme para a forma grave, deve procurar assistência médica imediatamente. E se tiver com esses sintomas graves, não tem cura, não tem como tratar? Não, o tratamento é de suporte. É aflitivo, né? Sim. E a gente fica aí torcendo para que essa vacina dê conta, para que comece a fazer logo essa distribuição dessa vacina fracionada para toda a população do Brasil, porque a gente sabe e fica assustado porque as coisas podem acontecer de forma rápida, né? Sim. E a gente torce para que não. Doutora Mariana Martins, muito obrigada por ter vindo. Prazer em recebê-la. Poderia fazer uma observação? Claro. Eu comentei sobre as contraindicações da vacina, né? Mas lembrando que elas não são absolutas, né? Deve-se
conversar com o médico que assiste a pessoa, né? Procurar o seu médico para saber se pode fazer a vacina ou não. Seja os idosos, ou as crianças menores de 9 meses, ou as pessoas que têm doença crônica. A pessoa, em conjunto com o seu médico, vai decidir aí se há um benefício em fazer a vacina ou não. Pelo que eu tô entendendo, se a pessoa tiver em condição boa de saúde, o melhor é vacinar. Isso, exatamente. É a melhor forma de prevenir. Perfeito. Muito obrigada. Até a próxima. Qualquer novidade, volta aqui para contar pra gente. Pode deixar. Né? A gente precisa saber.